epistemologias africanas e a questão identitária. Que horizonte? O conhecimento é inerente ao ser humano. Isso pressupõe que, onde existe um ser humano, existe o conhecimento. As formas de representar o conhecimento podem variar de espaço-tempo em diferentes culturas. Como Amadou Ba, filósofo, escritor e intelectual africano, disse, o conhecimento é como semente de baobá. Se o saber é inerente ao ser humano, a forma de manifestação desse saber pode variar de cultura para cultura. Outras apropriaram da escrita para a representação, outras apropriam da oralidade, que é a base de qualquer que seja processo de transmissão do saber. Ao longo da história da humanidade, houve várias disputas para conceituar o que seria o conhecimento, o mundo acadêmico ocidental. Várias discussões foram travadas entre o empirismo e o racionalismo, entre teorias de filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles, Thomas Kant, Karl Popper, entre outros. Essa discussão deu origem à epistemologia, uma palavra de origem grega, em que episteme significa conhecimento e logia significa estudo. Para a epistemologia, o conhecimento é entendido como um conjunto de crenças, sendo necessário compreender as suas razões. Tenta descobrir como o conhecimento é adquirido pelas pessoas a partir dos princípios da crença, verdade e justificativa. Acredita-se que é uma união de códigos e informações. Assim, o conhecimento pode ser classificado como científico, análises baseadas em provas, intelectual, raciocínio e pensamento do ser humano, filosófico, ligado à construção de ideias e conceitos, popular, conhecimento de uma determinada cultura, sensorial, conhecimento comum entre os seres humanos e animais, teológico, o conhecimento adquirido a partir da fé. Todos os grupos sociais têm a capacidade de indagar sobre as questões da sua existência, questões filosóficas e da sua realidade sociocultural, mas nem todos tomam a iniciativa de buscar sistematicamente estudar essa realidade através de uma única forma, isto é, empregando os métodos científicos para a sua compreensão e representação. A escrita. A ocidentalização do mundo constitui uma das primeiras violências epistêmicas praticada contra os povos nativos da África, Ásia e América. Exemplos dessas situações foram a escravização dos povos, necropolítica das colônias, a forma de evangelização que culmina na morte de massa no caso de resistência, a denegrição cultural, o paternalismo e discriminação racial. Segundo Carlos Cardoso, no seu texto das possibilidades de ciências sociais em África, demonstra que a violência epistêmica colonial consistia em negar categoricamente toda a forma de existência africana, começando pela língua, forma oral de transmissão dos saberes, forma de organização sociocultural e política, a própria filosofia e a cosmovisão africana, de modo geral. A ocupação colonial lançou a nebulosidade sobre a cosmovisão africana. Hoje, tudo o que se fala sobre o continente africano é a partir da colonização. Parece que este continente teve a sua existência a partir da misela praticada em nome da civilização humana. Os africanos sempre resistiram à presença colonial europeia nos seus territórios. Cita-se o caso da campanha dita Pacificação em Guiné-Bissau, onde os bijagós vão se render somente em 1936 por causa de assimetria do material bélico usado para combater a resistência desses povos por parte dos colonizadores portugueses. Os movimentos ideológicos independentistas como, por exemplo, panafricanismo, negritude e o movimento anticolonialista entenderam a luta de libertação nacional como uma das formas dos nativos resistirem à identidade africana negada pela política de assimilação ocidental europeia. Cabral chegou a igualar a luta de libertação como um ato cultural, uma vez que havia sido negado condições ontológicas do ser humano
ao povo colonizado. Os colonizadores taxaram a inexistência da história de outros povos por não contratarem a escrita e ocupar um lugar preeminente na sociedade, por constatarem diferença epistêmica e a forma de transmitir este saber. O diferente passa a ser chamado de inexistente, dando e legitimando a Europa e Ocidente de modo geral. A unificação da Europa no que tange à forma de fazer a ciência, em termos religiosos, cristianismo e surgimento dos Estados-nações, facilitou a consolidação de um pensamento arrogante e da supremacia epistêmica prorrogado pelo mundo, começando pelos períodos de grandes navegações do Mediterrâneo a partir do século XV. Esses três elementos supramencionados são usados para medir os saberes e cosmovisão dos povos colonizados, sem levar em consideração os saberes e os conhecimentos epistemológicos endógenos. Essa postura de arrogância epistêmica e acadêmica ocidental impede que as sociedades africanas até hoje sejam compreendidas através delas, ou seja, de um olhar endógeno, tendo o próprio africano como sujeito da sua história. Um dos exemplos que demonstra a grande dificuldade das teorias, metodologia e epistemologias europeias em explicar a realidade africana é o estudo do gênero da realidade africana. Oyeronke, 2004, exemplifica isso muito bem. A pesquisadora feminista usou o gênero como modelo explicativo para compreender a subordinação, a opressão das mulheres em todo o mundo. De uma só vez, ela assume tanto a categoria mulher e sua subordinação como universais. Gênero é, antes de tudo, como construção sociocultural. Isso significa ser mulher varia de cultura para cultura. A universalização da ciência não inibe a sua especificidade. Perante o exposto, coloca-se a seguinte pergunta: o que é epistemologia e qual seria elemento sine qua non para defini-la? Uma outra grande questão que se coloca nessa discussão epistêmica é a construção de uma epistemologia de índole africana, levando em consideração a pluralidade identitária do continente, começando pela língua, economia, política e cultura do modo geral. A África é um continente com tríplice herança cultural, isso é, independentemente da forma como essas heranças foram impostas e as violências inerentes a ela. Hoje em dia temos africanos muçulmanos, cristãos e cultuadores das religiões locais, temos áfricas francófonos, lusófonos, anglófonos. Pena é que nunca ouvimos falar da África criolófonos, holófonos ou palantófonos. Essa realidade leva muitos autores e autoras dos estudos africanos a colocarem desafios para a construção de uma epistemologia de índole africana. Os desafios que possam ser entendidas de duas formas. Primeiro, a aplicação das epistemologias ocidentais e todo o seu modo operante para estudar a realidade africana, sem levar em consideração a especificidade e diversidade cultural do continente, onde a busca da solução dos problemas vem de fora para dentro sem qualquer comunicação com a realidade local, mantendo a sua verticalidade. Segundo, tem a ver com o caminho a ser seguido pelos próprios africanos a fim de construir uma epistemologia de índole africana, segundo Carlos, 2008. Cardoso demonstra a sua violência política do continente, praticada pelos próprios líderes africanos, e baixíssimos investimentos no setor educativo, que acaba inviabilizando a construção de uma epistemologia de índole africana, mesmo levando em consideração a preeminência de fazê-la para a transformação da sociedade africana e a sua explicação endógena, isto é, interpretar a África a partir dela, tendo os próprios africanos como sujeito da história. Pergunta-se: o caminho para a construção de uma epistemologia de índole africana passa pela unificação de diversidades epistêmicas do continente, como a Europa fez a partir da religião, ciências, o modelo do Estado-nação, perpassaria pela negação das outras heranças, nesse caso árabe e europeia, ou incluiria a diversidade epistêmica do continente,
considerando as duas heranças. Texto de Eurico Paulo Sampa, edição de voz Diógenes Cabinho.